Vamos agora para nossa aula de História, página 67 a 69. E o que é que a gente vai estudar hoje? O primeiro reinado. A gente viu na última aula que o Brasil ele se tornou independente de Portugal e teve o seu primeiro imperador. Então a gente vai ver o primeiro reinado, que é o momento em que esse primeiro imperador, que foi Dom Pedro I, ele estava reinando o Brasil, que ele estava governando. E esse período ocorreu de 1822 até 1831, certo? Então vamos lá. No nosso livro aqui, página 67, a gente vai começar. Ó. Com a independência em 1822, o Brasil tornou-se uma monarquia, que é o estilo de governo em que um rei ou imperador governa. E Dom Pedro foi aclamado imperador do Brasil, recebendo o título de Dom Pedro I. O período em que ele permaneceu no poder foi de 1822 a 1831, recebendo o nome de Primeiro Reinado. O primeiro reinado foi um momento bastante conturbado, marcado, por exemplo, pela insatisfação de algumas províncias que eram comandadas por tropas portuguesas e não aceitavam a independência, além das oposições políticas internas. Em 1823, foi convocada uma assembleia para elaborar a primeira Constituição brasileira. Então aí já vai começar a parte da Constituição, das leis, que foi no ano de 1823 que foi organizada. E o que seria uma Constituição? A Constituição é o conjunto de leis que vai reger o país. Todas as leis que a gente tem hoje em dia faz parte da Constituição, mas ela vem sendo atualizada ao longo dos anos. Por exemplo, há alguns tempos atrás não tinha várias leis que tem hoje devido à internet e tudo mais. Então a Constituição ela vai sendo atualizada a cada mandato. Essa Assembleia era composta por ricos proprietários de terra e grandes comerciantes, não havendo nenhum representante do povo. Então o povo ele não tinha nenhum poder para escolher nada. Só quem tinha poder para alguma coisa eram proprietários de terra e os comerciantes. E não eram comerciantes pequenos, por exemplo, esses mercadinhos que tem por aqui. Não, eles não governariam. Só tipo o Bom Preço, um Carrefour, um mercado grande, uma coisa grande. Se fosse pequeno, não funcionaria. Durante a elaboração da primeira Constituição, que foi em 1823, os políticos tentaram limitar os poderes do imperador. Ele não concordou, desfez a Assembleia e escolheu pessoas de sua inteira confiança para elaborar uma nova Constituição. Ela ficou pronta em 1824 e foi imposta por Dom Pedro I a toda a população. Quando a Constituição é imposta por uma pessoa apenas, dizemos que foi outorgada. Quando é discutida por representantes da população, dizendo que uma Constituição ela foi promulgada. A Constituição de 1824 estabelecia o quê? A monarquia hereditária como um sistema de governo, então ia passar de Dom Pedro I para o filho dele, que foi o que aconteceu, Dom Pedro II, e assim passaria para o filho dele, e assim sucessivamente. Que nas eleições só podem votar homens livres com renda determinada, excluindo o voto das mulheres, homens livres, pobres e os escravos. Então, os escravos não poderiam votar, os negros que já tivessem a liberdade não poderiam votar, as mulheres não poderiam votar, só votaria homens e de classe alta. Se fosse classe baixa, não votaria. O voto aberto, sem ser secreto, hoje em dia a gente vai na urna lá e vota. Antigamente, não, eles chegavam, se juntava todo mundo numa sala. Eu quero fulaninho como meu imperador, eu quero ele como governador. Pronto. E eles tinham que dizer na frente de todo mundo quem eles escolhiam como o representante. Tinham 4 poderes. O primeiro era o executivo, que era exercido pelo imperador e os seus ministros. O legislativo, que seria exercido pelos deputados e senadores. O judiciário, que era formado pelos juízes escolhidos pelo imperador. O moderador, que era exercido pelo imperador, que controla todos os outros poderes. Então, o maior de todos, que tinha maior poder, era o moderador, que era o imperador, que ele comandava tudo. A existência do poder moderador gerou muita insatisfação,
porque concentrava todo o poder nas mãos do imperador. Muitos brasileiros ficaram descontentes com as atitudes autoritárias do imperador nessa época. Passando agora para a página 68. Aí a gente vai ter aqui a Confederação do Equador, tá? E o que foi isso? Foi uma revolta que iniciou em Pernambuco, mas que foi se espalhando por várias províncias do norte e nordeste do país, como Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí e Ceará. A Confederação do Equador recebeu esse nome porque algumas províncias se situavam próximos à linha do Equador. Quando vocês estudam geografia, vocês veem que tem as linhas imaginárias. Tem a linha do Equador, o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, que vai fazer a questão da zona climática. Então, todos os que estavam envolvidos nessa confederação, eles estavam próximos a essa linha do Equador, certo? Quais foram os objetivos da revolta? A convocação de uma nova assembleia para a elaboração de uma nova constituição. Eles não estavam satisfeitos com a constituição que tinha. A formação de um governo independente na região. A acabar com o tráfico de escravos. Não poderiam mais trazer nenhum escravo para o lado de cá do Brasil. Diminuir a interferência do governo central nas províncias. Eles estavam achando que a autoridade dele estava demais, estava interferindo muito. Eles queriam acabar com isso, ou diminuir. O líder do movimento foi o Frei Joaquim do Amor Divino, conhecido como Frei Caneca, que contou com a ajuda de outros importantes nomes, como Cipriano Barata e Paz de Andrade. Em setembro de 1824, as forças da repressão ao movimento dominaram Recife e Olinda e depois Ceará. As penas impostas aos revoltosos foram muito severas. Frei Caneca foi condenado à forca, porém acabou sendo fuzilado diante da recusa dos carrascos em executarem a ordem. Frei Caneca ficou conhecido na nossa história como um símbolo do ideal de liberdade. Então a gente tem aqui a imagem de Frei Caneca no livro, tá? Aí a gente passa para a página 69. A insatisfação do povo brasileiro com o autoritarismo do imperador era cada vez maior. Dom Pedro I resolveu abdicar no dia 7 de abril de 1831. Quando Dom João VI morreu, Dom Pedro I resolveu voltar para Portugal, deixando o trono para o seu filho, Pedro de Alcântara, que tinha apenas 5 anos de idade, ficando sob a responsabilidade de José Bonifácio até que atingisse a maioridade, até que atingisse 18 anos. O governo ficou nas mãos dos regentes e assim terminou o primeiro reinado. Dom Pedro renunciou à coroa de Portugal, entregando a sua filha, Dona Maria da Glória. A gente tem aqui a imagem também de Dona Maria da Glória. Aí como acaba esse primeiro reinado? Como acabou o primeiro reinado? Dom Pedro, que era o imperador do Brasil, ele renunciou, voltou para Portugal, mas ele também não continuou como imperador por lá, nem rei. Ele abriu mão e deu a sua filha, a Dona Maria, que a gente viu aí. E aqui no Brasil ficou sendo comandado por regentes, que eram as pessoas que respondiam em relação ao filho de Dom Pedro, que era o Pedro de Alcântara, que depois ele veio ser Dom Pedro II. Nessa época ele só tinha 5 anos, então não tinha condições nenhuma de um menino de 5 anos governar um país. Então passou a ser um período de regência. Então a gente vai ver a regência em outro momento, tá? Hoje a gente vai ficar por aqui e vai para a atividade aí na página 69. São 3 questões que a gente vai fazer hoje, tá? Aí a gente tem aqui, ainda na página 69, que é essas daqui. Primeira questão. Numere os acontecimentos abaixo na ordem que sucederam. A gente vai ter 5 acontecimentos e vocês vão colocar de 1 a 5 aí na ordem que aconteceram. O que aconteceu primeiro, coloca o número 1. O que aconteceu depois, o número 2 e assim até chegar no número 5. Segunda questão. De acordo com de que forma a Constituição de 1824 excluía grande parte da população com o direito do direito de votar. Então vocês vão dizer quem poderia e quem não poderia votar nessa época. Disse a vocês que tinham uma restrição em relação ao voto. Aí vocês vão voltar em algumas páginas, vão procurar aí, se não decorou aí, se não gravou. Volta algumas páginas, na página 67, vai estar explicando aí.
E a terceira questão, vocês não vão numerar conforme a legenda. Vão colocar 1 para a Constituição outorgada e 2 para a Constituição promulgada, certo? Então aqui a gente finaliza a nossa atividade de história. Respondam qualquer dúvida, é só chamar e daqui a pouco a gente volta.